excelsis Deo. Aleluia. Imagine o céu se rasgando em silêncio e, de repente, um som retumbante enche a terra, a última trombeta. Naquele instante, o tempo, como o conhecemos, deixará de existir. E cada ser humano terá seu destino revelado. O arrebatamento não será um mito ou uma história de ficção. Será a maior intervenção divina da história. Muitos seguirão vivendo até o último segundo, como se nada fosse acontecer. Mas aqueles que assistirem terão os olhos abertos para ver o Rei retornar em glória. A questão não é apenas quando isso acontecerá, mas para você. Se a trombeta soasse agora, você acenderia? O apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 15:52 que tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Imagine a cena, a humanidade seguindo sua rotina normal quando, de repente, o som de uma trombeta ressoa dos céus, interrompendo toda a atividade humana. Não é um som produzido por homens, mas o chamado celestial que anunciará o cumprimento da promessa de Cristo. Será o sinal que marcará o fim da história como a conhecemos. A trombeta nas Escrituras sempre foi usada como instrumento de convocação, para reunir pessoas, para ir à guerra ou para anunciar a presença de Deus. No Sinai, uma trombeta soou quando o Senhor desceu ao monte. Êxodo 19:16. Em Josué, trombetas derrubaram muros. Agora, a última trombeta não reunirá soldados, nem destruirá cidades, mas chamará os santos para a glória eterna, o som da vitória final. Este som não será ouvido apenas com os ouvidos físicos, mas penetrará nas profundezas da alma. Para os salvos, será a melodia mais aguardada, o convite para voltar para casa. Para aqueles que rejeitaram a Cristo, será o sinal de terror, pois compreenderão que a oportunidade acabou. A trombeta será tanto o som da esperança, quanto o grito de julgamento. É por isso que devemos estar preparados. A trombeta não virá com aviso prévio, não trará uma agenda fixa, não enviará uma notificação. Será repentina, inevitável e definitiva. Assim como um relâmpago brilha no céu sem aviso, assim será o som deste instrumento eterno. A pergunta ressoa: quando esta trombeta soar, em que estado estará o seu coração? O apóstolo Paulo chama o arrebatamento de mistério, em 1 Coríntios 15:51. Algo anteriormente oculto foi revelado pela inspiração do Espírito Santo. Este mistério não é uma invenção humana, mas um plano divino que escapa ao raciocínio natural. Como explicar milhões de pessoas transformadas em um instante? Como entender corpos mortais revestidos de imortalidade em uma fração de segundo? É a sabedoria de Deus que transcende a lógica humana. Em 1 Tessalonicenses 4:16, Paulo afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que ainda estiverem vivos serão arrebatados com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. É uma cena poderosa, quase indescritível. Cemitérios se abrindo, sepulturas conquistadas, corpos glorificados ascendendo ao céu. Então, os vivos que guardaram a fé se juntarão a eles numa multidão de redimidos cruzando os céus. O arrebatamento não será apenas um espetáculo cósmico, mas o cumprimento da maior promessa de Cristo. Virei outra vez e vos levarei para mim. João 14:3. É o encontro do noivo com a noiva, um momento de triunfo, em que a igreja, perseguida e desprezada ao longo da história, será exaltada perante o universo. O mistério deixará de ser apenas uma revelação e se tornará a maior manifestação do amor de Deus. Mas este mistério também traz um aviso. Nem todos compartilharão desta glória. Jesus falou em Mateus 25 das virgens prudentes e das virgens tolas. Algumas estavam preparadas, outras não. Assim será o arrebatamento. O convite é universal, mas a entrada é reservada àqueles que permanecerem firmes. A grande questão permanece: você estará pronto para este encontro nos ares? Em Mateus 24:40-41, Jesus descreveu um cenário vívido. Estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo, uma será levada e a outra deixada.
O arrebatamento não será um evento coletivo e indiscriminado, mas uma separação precisa feita pelo próprio Senhor. Enquanto alguns serão chamados, outros ficarão para trás. A escolha não depende da proximidade humana, mas da fidelidade individual a Cristo. Essa realidade levanta uma questão que perturba os corações. Quem ascenderá? A resposta não está em títulos religiosos, cargos eclesiásticos ou aparências externas. Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. O critério não é falar sobre Cristo, é viver Cristo. É a obediência, a fé genuína e a santidade que abrirão o caminho para o céu. É possível que muitos, considerados importantes aos olhos dos homens, permaneçam, enquanto simples servos fiéis sejam levados. O arrebatamento será o grande revelador das intenções do coração. Aqueles que amaram a vinda de Cristo, segundo Timóteo 4:8, serão coroados. Mas os que viveram para si mesmos ouvirão a trombeta com temor. O que importa não é o reconhecimento humano, mas ter o nome escrito no livro da vida. Por isso, o chamado hoje é a vigilância e preparação. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus 25, onde apenas 5 estavam prontas quando o noivo chegou. As outras ficaram do lado de fora, implorando por uma chance que já não existia. Será assim também no arrebatamento? A pergunta que ecoa desde a eternidade é direta e pessoal. Se Cristo voltasse hoje, você estaria pronto para ascender? Em Apocalipse 20, 11 e 12, João descreve: vi um grande trono branco e o que nele estava assentado. Da sua presença fugiram a terra e o céu, e os mortos foram julgados, cada um segundo as suas obras. Esta é a cena do ápice da justiça divina, sem advogados humanos, sem desculpas, sem disfarces. Todos os que rejeitaram a salvação em Cristo comparecerão perante o juiz eterno. O trono branco simboliza a pureza absoluta e a autoridade inquestionável de Deus. Lá não haverá corrupção, engano ou parcialidade. Rei e mendigo, famoso e desconhecido, todos estarão em pé de igualdade. Os livros serão abertos, revelando não apenas ações, mas também os segredos mais ocultos do coração. Cada palavra, cada pensamento, cada escolha virá à luz diante do Santo. O ponto decisivo será se o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 20:15. Esse registro não pode ser comprado com ouro, nem conquistado por obras humanas. Ele é fruto da graça de Cristo recebida pela fé. Aqueles que negaram o Evangelho enfrentarão a eternidade separados de Deus. Mas os salvos em Jesus não comparecerão a este juízo de condenação, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. É uma cena cinematográfica e solene. Multidões diante do trono, silêncio profundo, e a voz do juiz ecoando pela eternidade. Naquele dia, títulos e riquezas não terão valor. O que importará será apenas a decisão que cada um tomou diante da cruz. Por isso, o chamado de hoje é urgente. Não espere o trono branco para se reconciliar com Deus. A hora de escolher Cristo é agora. Em Mateus 25, Jesus contou a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 tolas. Quando o noivo chegou, apenas as preparadas entraram na festa de casamento. As demais ficaram do lado de fora, ouvindo a sentença mais dura. Eu não vos conheço. Assim será o arrebatamento. Alguns subirão ao encontro de Cristo, enquanto outros experimentarão o desespero de perceber que ficaram. O destino dos que permanecerem será marcado pela angústia e pela escuridão. Apocalipse 13 mostra o governo do anticristo impondo seu domínio sobre as nações, exigindo a marca da besta para comprar e vender. Aqueles que rejeitaram a Cristo sob a graça enfrentarão uma perseguição sem precedentes. Será um tempo de dor, quando choro e ranger de dentes ecoarão por toda a terra. O mundo sentirá o peso de suas escolhas. Para muitos, será tarde demais. Eles entenderão que tiveram oportunidades, ouviram sermões, sentiram o chamado do Espírito Santo, mas preferiram adiar a decisão. Como Esaú, que trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas,
Muitos terão vendido sua eternidade por prazeres passageiros. O arrependimento será amargo, mas não haverá retorno. O tempo da graça terá passado. A cena é cinematográfica e dolorosa. Igrejas vazias, lares abandonados, famílias despedaçadas. O eco das trombetas ainda ressoará enquanto multidões clamam em vão. O destino dos que permanecerem é um aviso para todos nós. Hoje é o dia da salvação, 2 Coríntios 6:2. Agora é o tempo de preparar o coração, para que você não seja contado entre os que ficarão, mas entre os que ascenderão à glória eterna. Se por um lado o julgamento inspira medo, por outro o arrebatamento traz esperança. Paulo escreveu a Tito que aguardamos a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a expectativa que sustenta a igreja em meio às batalhas. A certeza de que não marchamos rumo ao caos, mas ao encontro do Rei da Glória. Em Apocalipse 21:4, João apresenta um vislumbre da eternidade. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem dor. Esta é a herança dos redimidos, o destino glorioso, reservado àqueles que perseverarem até o fim. O arrebatamento não é uma fuga, mas a entrada triunfal na plenitude da vida eterna. Essa esperança gloriosa alimentou a fé de gerações inteiras. Cristãos perseguidos nas arenas romanas, mártires que não renunciaram à fé diante da espada, homens e mulheres que enfrentaram prisões e desprezo, todos aguardando a vinda de Cristo. Essa mesma esperança nos fortalece hoje, lembrando-nos de que nossa pátria não é aqui, mas no céu. Portanto, a pergunta permanece: você está vivendo como alguém que aguarda esse dia? A esperança não é apenas uma promessa distante, mas uma motivação diária para viver em santidade, amar o próximo e permanecer fiel. Quando a trombeta soar, aqueles que têm essa esperança não sentirão medo, mas alegria, pois finalmente verão cumprida a maior promessa: estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. O arrebatamento e o julgamento final não são temas para assustar, mas para despertar. Eles revelam tanto a justiça de Deus quanto o seu amor, pois Ele já nos deu a única saída em Cristo. Toda lágrima, toda dor e toda injustiça terão fim. O destino daqueles que creem é glorioso, eterno e imutável. Portanto, não adie a decisão mais importante da sua vida. Prepare-se hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Arrependa-se dos seus pecados e receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você entendeu a mensagem deste vídeo, clique em curte e escreva nos comentários: Senhor Jesus, eu quero ir contigo para o céu. Amém.